A Filha do Capitão é uma novela histórica ambientada durante uma rebelião contra Catarina a Grande. Publicada em fascículos numa revista literária russa em 1836, foi transformada em livro após a morte do autor. Pushkin a escreveu perto do fim precoce de sua carreira literária. Conta a história de Piotr Andreich Grinioff, filho único de uma família abastada que vivia na cidade de Simbirsk. Na época, o centro político, cultural e intelectual do Império estava em São Petersburgo, que, em função da posição geográfica mais próxima da Europa e do hábito da elite de importar usos e costumes franceses, era bastante ocidentalizada. Já a região dos Grinioff fazia parte da Rússia profunda, onde os usos e costumes ainda refletiam, em grande medida, práticas da Idade Média russa. Como era típico das famílias de boa situação financeira, desde pequenino, Piotr tinha um preceptor, o cavalariço Savelich. Pensando em dar ao menino uma educação de fidalgo, os pais decidem contratar um preceptor francês. O indivíduo, por fim, se revelou um grande safado e Savelich ressentiu-se disso por anos. Quando Piotr faz 17 anos, o pai decide despachá-lo para o exército, mais precisamente ao regimento de Oremburgo, próximo à divisa com o Cazaquistão. Na cabeça do velho, o rigor militar daria ao jovem a disciplina que lhe faltava. Piotr parte com Savelich. No meio do caminho, hospedam-se numa estalagem. Enquanto o criado sai em busca de provisões para o resto da jornada, Piotr é engambelado por um oficial espertalhão que o embebeda durante o jogo de bilhar e tira dele 100 rublos, uma pequena fortuna. Savelich, quando retorna, tem de dar conta da estupidez do jovem e passa-lhe uma reprimenda. É respondido com a audácia típica do tonto orgulhoso que faz M e não quer dar braço ao torcer. Prosseguem viagem naquele climão até que Piotr entende que precisa fazer as pazes com o velho, que mesmo desrespeitado, humilhado, ofendido, ainda se culpa por Piotr ter bebido e jogado na sua ausência. No meio do caminho, uma nevasca os pega de surpresa. Quando tudo parecia perdido, conseguem ajuda com um maluco que aparece do nada naquele clima hostil. O aparente bom cristão os leva até uma estalagem próxima, onde acabam passando a noite. Seguem viagem no dia seguinte direto para Oremburgo, literalmente um fim de mundo, sobretudo para o filho único mimado que esperava viver a vida boa em São Petersburgo. Na cidade, dirigem-se ao destacamento militar para Piotr se apresentar ao comandante. O tal destacamento era uma coisa ridícula. Ainda que tivesse o pomposo nome de Fortaleza Bielogorskaya, não passava de uma edificação guarnecida por paliçadas, dotada de um regimento de velhos soldados incapazes de defender uma formiga, executando exercícios militares apenas para manter a pompa. Durante o almoço no dia seguinte, Piotr conhece a filha do capitão Ivan Kuzmich, Maria Ivanova, também chamada de Masha. Como Piotr vive numa cidade minúscula e o serviço militar, na verdade, é um simulacro de atividade, ele passa mais tempo lendo, escrevendo e convivendo com a família do capitão. Logicamente, se afeiçoa de Masha. Vassilissa, a esposa do capitão, é um completo sarro. Remete às matronas tipicamente russas. À frente de tudo, manda mais que o capitão, inclusive no regimento. No texto, é bastante evidente o guiamento religioso na conduta da maioria das personagens. Quando os soldados cometem falhas passíveis de punição com medidas disciplinares, são detidos com o propósito de refletir para se arrependerem de ter ofendido a Deus. Piotr acaba compondo um poema inspirado em Masha e o lê para Shvabrin, o único jovem do lugar. Ateu, havia sido expulso do exército por matar um homem. Shvabrin tinha muito mais experiência nas malícias da vida e, por ter sido rechaçado por Masha anteriormente, sente inveja de Piotr e, por isso, debocha dele. Piotr, de orgulho ferido, o desafia para um duelo de espadas. Daí se desenrola uma pequena tragédia com tristes consequências para Piotr e Masha. O rapazola sofre o primeiro amor. Mas tudo muda quando entra em cena o cossaco Emelian Pugachev. Pugachev é uma personagem histórica. Liderou uma rebelião de camponeses e cossacos entre 1773 e 1775, em resposta à supressão de direitos e benefícios da população pelo Estado e pela nobreza. Se autoproclamou imperador miraculosamente salvo Pedro III. Cabe registrar que Pedro teve um curtíssimo e impopular reinado de pouco mais de 6 meses.
acabou deposto num golpe de estado urdido pela própria esposa, que assumiu o trono como Catarina II. Pedro morreu pouco mais de uma semana após ser destronado, possivelmente assassinado. Após sua morte, surgiram ao menos 5 homens afirmando ser Pedro III, apoiados por revoltosos da população que acreditava no boato de que o czar não havia morrido, mas estava preso secretamente a mando de Catarina II. Pugachev foi o mais famoso entre esses falsários. Reuniu um enorme exército de quase 70 mil homens, prometendo-lhes liberdade, bem-estar e prosperidade caso assumisse o trono. Suas tropas tomaram muitas fortalezas e cidadezinhas na região sul dos Urais e do Volga, derrotaram todas as forças enviadas pelo governo e ocuparam um enorme território, aterrorizando as classes dominantes da Rússia. Mas, em 1775, a rebelião perdeu seu impulso inicial e foi contida. Emelian Pugachev e os outros líderes foram levados a Moscou para ali serem executados. De volta à filha do capitão, Pugachev toma o lugar dizendo ser Pedro Fyodorovich. Cruel e fanfarrão, tratou de enforcar aqueles que não lhe juraram lealdade, a começar pelo capitão Mironov. Depois, o caolho Ignatich. Enquanto os deixou pendurados de exemplo, seus rebeldes saqueavam as casas. Chega a vez de Piotr balançar na forca. Mas acaba escapando porque o doido reconheceu o generoso fidalgo que, para agradecê-lo pela força durante a nevasca, lhe deu um casaco de lebre e 50 copeques para a vodka. Seria a nevasca que traz Pugachev uma referência simbólica da confusão que se avizinha, que ele mesmo provocará neste canto esquecido do Império? Bem, Pugachev resolve mandá-lo a Orenburgo para transmitir as notícias da tomada de Bielogorskaya, com o objetivo de provocar o terror na mente que leva à rendição sem resistência. Eu ri a toda lendo os diálogos entre Piotr e Pugachev. A coragem do jovem fidalgo ao responder com a verdade sem pieguice ou ousadia a certas provocações que o vagabundo lhe fazia são geniais. Era Pugachev pagando de doido com o revólver na mão e Piotr apelando ao bom senso do sujeito para negar-lhe submissão, simplesmente um barato. Piotr, enfim, se livra de Pugachev e só pensa em uma coisa: Masha. Parte para salvar sua amada e até o fim do livro acontece mais um tanto de reviravoltas tragicômicas. É uma história curta, divertida, com doses de ironia e certa fantasia, própria das histórias em que o protagonista é narrador, sobretudo quando é jovem, o que em nada demerita a história. Agora é a vez de falarmos do autor, Alexander Sergeyevich Pushkin. Claro que sabia de orelhada que era um importante escritor russo, mas só fui entender de fato o que isso representava ao ler o que os outros grandes e consagrados compatriotas pensavam dele, que a força de sua obra constituía um elemento aglutinador em torno de uma psique nacional. A título de exemplo, vai o que Nikolai Gogol, outro monstro da literatura russa, disse a respeito de Pushkin em 1835. Abre aspas. Perante o nome de Pushkin, imediatamente ocorre a ideia de poeta nacional russo. De fato, nenhum dos nossos poetas está acima dele, e ninguém, mais do que ele, pode ser chamado de nacional. Esse direito decididamente lhe pertence. Nele encerrou-se, como um lexicon, toda a riqueza, força e flexibilidade de nossa língua. Ele é o maior do que todos. Foi o que mais expandiu suas fronteiras e demonstrou toda a vastidão. Pushkin é um fenômeno extraordinário e talvez o único fenômeno do espírito russo. É o homem russo em ascensão, ascensão esta que se manifeste talvez daqui a 200 anos. A natureza russa, a alma russa, a língua russa e o caráter russo se refletiram nele de forma tão límpida, com uma beleza tão depurada, quanto a paisagem que se reflete na superfície convexa do cristal óptico. Para a professora, tradutora e crítica literária Aurora Fornoni Bernardini, Pushkin apresentou à Rússia, ao mesmo tempo, a possibilidade de conhecer a si mesma e de abrir-se para a civilização ocidental, atribuindo-lhe a fundação da literatura russa moderna ao fundir tanto as crenças e falas simples do povo como as formas literárias mais requintadas de então. O eslavista francês Georges Nivat vai além, acreditando a Pushkin nada menos do que o milagre de criar a cultura russa. Segundo Irineu Franco Perpétuo, autor de Como Ler os Russos, Pushkin teve em sua biografia diversos lances atraentes,
que pareciam convidar à mitificação. Para começar, seu bisavô materno, engenheiro militar e general de Pedro, o Grande, era negro, algo exótico na Rússia. Diversas testemunhas o retratam como jovem rebelde, como atesta esse testemunho de um colega de liceu. Abre aspas. Sempre sem um tostão no bolso, sempre crivado de dívidas, por vezes sem um fraque decente para vestir, enredado em histórias impossíveis, comprometido com vários duelos, intimamente ligado a todos os donos de casas de jogos, a gerentes de bordéis e a mulheres da vida de Petersburgo, Pushkin representava o tipo rematado do mais sórdido deboche. Pushkin é considerado o criador da língua russa moderna, por ser o pioneiro no redigir de suas obras na língua em que os russos escrevem e falam até hoje, ignorando o cânone clássico, de acordo com o qual eram escritas as odes aos imperadores. Graças à sua repercussão na cultura, em 6 de junho, comemora-se na Rússia não só o aniversário do poeta Alexander Pushkin, mas também o Dia da Língua Russa. Pushkin teve uma frutífera produção em que explorou um recorde de gêneros literários. Escreveu odes clássicas, poemas românticos, lírica amorosa e lírica social, romances em verso, dramas históricos, prosa realista, contos, novelas, contos de fadas e notas de viagem. Em suas obras, tratou uma vasta gama de temas que seriam aprofundados por escritores russos nos séculos XIX e XX, como o sofrimento do pequeno homem, isto é, a pessoa de baixo status social, o confronto do herói excepcional com a sociedade, a torturante escolha entre felicidade pessoal e dever, a revolta do indivíduo contra o sistema. Abordados primeiramente por Pushkin, se tornaram a base das obras de Dostoiévski, Tolstói, Chekhov e Bunin. Por não ter medo de zombar com quer que fosse, possuía um refinado senso de humor e estilo. Seus epigramas ferinos sobre autoridades do império influenciaram a imaginação da juventude liberal e chamaram a atenção das autoridades. Em nome da liberdade de expressão, passou anos exilado por sua ode Volnost, ou Liberdade. Inicialmente, o czar Alexander I exilou o poeta no sul da Rússia em 1820, em seguida colocou-o em prisão domiciliar em sua propriedade Mikhailskoye, na região de Pskov. Pushkin era amigo de muitos dezembristas, os revolucionários que exigiam uma constituição e liberdade para os cidadãos, e se não tivesse sido exilado, provavelmente teria tomado parte na revolta de 1825 em São Petersburgo. Ele nunca apoiou a destituição do czar, apenas defendia a liberdade e o espaço pessoal de cada ser humano e lutava contra a censura. O rebelde da juventude começou a frequentar a corte, passou a se interessar mais por prosa e casou-se com a belíssima Natalia Goncharova. À época, um amigo vaticinou: minha irmã comunicou-me o enlace próximo de Pushkin com Mademoiselle Goncharova, a mais pura das beldades moscovitas. Desejo felicidade ao casal, mas como esperar isso por pouco que se conheçam os vícios e a mentalidade de Pushkin? Não sei. De certo acabará sendo agraciado com um belo par de chifres, pois seu primeiro dever será perverter a própria mulher. E, efetivamente, os mexericos da corte sobre o envolvimento de Natália com o oficial francês Georges Dantes levaram o poeta ao duelo que ocasionou sua morte aos 37 anos. Para você que ficou até o final, obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.